Então vamos lá, olha só. Você sabe que uma onda sonora, ela é uma onda mecânica, né? Quando a gente fala onda sonora é porque o livro está focando onda longitudinal na onda sonora, né? Mas isso vale para outros tipos de onda longitudinal também, certo? Então quando a gente analisa uma onda longitudinal como a onda sonora, a gente vê algumas propriedades muito semelhantes com a onda transversal, porque as duas são exemplos de ondas mecânicas, né? Elas obedecem às leis de Newton, elas carregam energia, elas oscilam, o meio oscila durante a propagação da onda, tudo isso. A diferença mais básica é a direção de oscilação com a direção de propagação, né? Mas para a onda sonora, existe um parâmetro específico que a gente não costuma definir para uma onda numa corda, por exemplo, que é a intensidade sonora, né? Você sabe, você pode até não saber formalmente a expressão matemática da intensidade sonora, mas você sabe que a intensidade sonora, por exemplo, é uma característica que, se eu estiver falando aqui, você estiver aqui me ouvindo, né, a fonte emitindo som e o detector a uma certa distância, você vai ouvir de uma certa forma. Se você sair daqui do corredor e for lá para o banheiro, provavelmente você não vai ouvir mais, porque a intensidade do som vai ficar muito reduzida e você não consegue mais captar esse som. Então a intensidade sonora, a gente vai definir isso daí, mas você já imagina que ela tem alguma coisa a ver com a distância entre o receptor e a fonte sonora, né? A intensidade sonora, por definição, é a intensidade sonora nada mais é do que a taxa com a qual no caso, o detector, o seu ouvido, vai absorver a energia que é emitida por aquela onda, né? Então a gente define a intensidade sonora aí como a taxa de propagação da energia, potência, numa determinada área. A fonte sonora, né? Imagina que seja uma fonte pontual, certo? O som, a onda sonora, ela se propaga no espaço, né? Digamos que eu estou conversando aqui com vocês, estou falando, vocês estão me ouvindo. Se eu virar de costas e começar a falar, todo mundo continua me ouvindo sem nenhum problema. Porque a onda sonora se propaga no espaço, né? Ela vai se propagar, vai refletir aqui e vocês vão receber essa informação sem nenhum problema. Então, aquela área lá, ela é a área efetiva que vai atingir o detector, no caso, do seu ouvido. Se você imaginar a onda sonora como uma onda esférica, né? Que está sendo emitida, então você vai ter uma esfera que vai se propagar, uma onda esférica que vai se propagar aí ao longo desse meio, certo? Na vida prática, essa intensidade sonora ela vai diminuindo com a distância, né? Porque ali você tem a área, quanto maior for a área, ou seja, quando você vai se afastando da fonte, menor é a intensidade, e na prática você tem perda, né? Porque você tem atrito, você tem resistência do ar, você tem todos essas perdas aí que a gente, por enquanto, vai eliminar. Então aqui ó, você define a intensidade sonora como a potência por área. O que é a potência? É a taxa de transmissão da energia. Do mesmo jeito que a onda numa corda tem energia mecânica associada a ela, não sei se vocês lembram, vamos relembrar aqui, ó. Vamos colocar de novo a onda na corda, certo? Quando a gente tinha uma corda oscilando e uma onda se propagando nela, a gente discutiu aqui a energia que essa onda propagava, né? A gente disse, a onda não propaga matéria. Quem oscila é a corda, mas a onda propaga energia. A corda guarda energia, cinética e potencial. E a onda transporta essa energia de uma extremidade para outra, né? A gente já analisou isso daí, como é que é feito isso daí, vamos fazer uma coisa semelhante hoje. Vamos relembrar um pouco. Se você lembrar, se você olhar a corda, aqui é a corda na posição relaxada, sem nenhuma onda passando por ela. Aí você perturba isso daqui, a corda sobe e desce. Se você olhar para um ponto bem aqui, lá em cima a corda está instantaneamente parada, que ela vai descer. Aí ela vem descendo, acelerando, acelerando. Meio que ela tem velocidade máxima, ela começa a frear para chegar lá na outra extremidade e parar. Então você diz que aqui a energia cinética é 0, aqui a energia cinética é máxima e aqui a energia cinética é 0. Aí a gente calculou essa energia, né? E a potencial, a gente analisou a corda como sendo alguma coisa que se deforma, como se fosse uma mola, né? Se você imaginar, se você pegar o comprimento dessa cordinha bem aqui e projetar ele no eixo X, você vê que esse comprimento é quase igual à projeção dele. É como se fosse uma mola relaxada,
né? Se você pegar esse mesmo tamanho e transferir para cá, ó, você vai ver que isso daqui engloba uma porção muito maior da corda, ó, como se fosse uma mola esticada, né? Certo? Então é como se você tivesse uma mola que contrai e alonga. Contrai, relaxa e alonga, relaxa e alonga, né? Por isso você tem energia potencial associada à corda. Na situação atual, o que você tem é um tubo cheio de ar, por exemplo, um tubo infinito, certo? Preenchido por ar, e aí nesse tubo vai se propagar uma onda, certo? Digamos aqui que você tem aqui a origem, certo? Aqui você tem uma partículazinha de ar, não importa o tamanho desse tubo, vou fechar ele aqui, mas por enquanto a gente não vai analisar a reflexão, só mais para o final da aula. E aí alguém está perturbando esse êmbolo aqui, está mexendo harmonicamente no êmbolo aqui, e está produzindo uma onda dentro desse tubo, e as partículas de ar estão oscilando para a direita e para a esquerda, para a direita e para a esquerda. Então você pode associar uma energia cinética a isso daí, né? Ora, quando essa partículazinha, é como se fosse uma mola, como se ela estivesse presa numa mola, ela fica num movimento de vai e vem. Quando ela estiver lá na extremidade máxima, que é a amplitude máxima, né? Ela tem que parar para voltar. Ela volta bem aqui no meio, ela tem energia cinética máxima, máxima velocidade. E aí quando chegar aqui na outra extremidade, ela está instantaneamente parada. Então, do mesmo jeito que eu posso associar energia cinética a uma mola e a uma corda, eu posso associar as partículas de ar que vão vibrar quando essa onda passar por essa região aí, certo? Então, você vai ter uma partículazinha que vai ficar fazendo isso, oscilando. Então, para ela voltar, ela tem que parar lá na extremidade, energia cinética 0, V0, volta acelerando. K máximo, V máximo, aí vem parando, K0, V0, e vai nesse vai e vem. Ou seja, a energia cinética oscila, né? De um zero ao máximo, certo? Como é que é a expressão dessa energia cinética? Vamos ver. Antes disso, vamos só lembrar como é que é a expressão do S. Vou guardar aqui, ó. S de X e T é igual a SM, oscilação em X, cosseno, de KX menos ômega. Aí vamos lá, vamos escrever a energia cinética para essa partícula de ar, certo? Vamos lá. Ora, a energia cinética, como é de uma partícula só, dk é 1/2 da massa dela, dm, vezes a velocidade ao quadrado. Aí vamos lá ver quem é quem, certo? Vamos fazer aqui com calma, né? Onde? Quem é a massa? Faz sentido eu falar em massa de um fluido? Não. É melhor eu usar que parâmetro para o fluido? A densidade, né? Volumétrica, porque o fluido está no espaço. Então, eu vou dizer que ρ é a massa sobre o volume, portanto, a massa é ρ dV. Onde V, o volume, seria o volumezinho, se eu pegar aqui vou fazer aqui para o outro lado, certo? Ó. Se eu pegar uma camada aqui desse ar, com uma certa espessurazinha dx, e se propagando dentro de um tubo que tem área A, eu posso dizer que aquele volume é A dx. Então, vou escrever dm, vou botar aqui embaixo, ó, como ρ A dx. Aí, vou guardar isso daí. Vou já substituir lá. E o V? Quem é o V? Como é que eu acho a velocidade? Primeiro, pergunta. Essa velocidade é da onda ou da partícula? Da onda ou da partícula? Pensa um pouquinho. Da partícula. A onda não tem energia cinética, porque ela não tem massa, né? Quem tem massa e quem tem, portanto, energia cinética é a partícula. A onda vai transferir essa energia de uma para outra, de uma partícula para a seguinte, né? Então, é a velocidade da partícula. E aí, como é que eu acho a velocidade da partícula? A resposta está na lousa. Derivando a posição dela com relação ao tempo. Quem é a posição da partícula? Está aqui a função, ó. S de x e t. Então, a velocidade vai ser a derivada de S com relação a t. Ou seja, d dt de S. Sm cosseno de kx menos ômega t. Né? Aí vamos derivar isso daí. Vamos lá. Vamos nesses pincéis tudinho que não dá um, né?
Fazer rodízio aí. Vamos lá. SM é a amplitude constante. SM sai da derivada. Vai ficar a derivada de cosseno de kx menos ômega t com relação a t. E aí? Primeiro deriva o argumento. Menos ômega menos ômega, derivado do cosseno, menos seno de kx menos ômega t. Pronto. Aí a gente melhora isso daqui e vai encontrar que V é ômega SM seno. Aí agora vamos substituir essas duas. Vamos substituir isso daqui. Deixa eu chamar isso aqui de 1. Isso aqui de 2. 3. Vamos lá. 2 e 3 em 1, né? Vai ficar assim, ó. Substituindo 2 e 3 em 1. Como é que vai ficar isso daí? Vamos lá. Vai ficar assim, ó. dk é igual ao meio de dm ρA dx vezes V ao quadrado, né? Então vai ficar ômega SM ao quadrado, ó. Seno ao quadrado de kx menos ômega t. Certo? dk é a energia de uma fatiazinha, certo? É a energia cinética de uma só. Depois eu vou somar todo mundo, fazer a média. Certo? Bora lá. Melhorando isso daqui, ó. Na verdade, antes da gente fazer a média, vou já explicar por quê. O que eu quero não é a energia. Ó, o que eu quero é a taxa de transmissão da energia no tempo. É a potência. O que é potência? Energia por tempo. Então, eu vou dividir os dois lados por tempo para a gente achar do lado esquerdo a potência, ó. Certo? Quando eu dividir aqui o lado esquerdo por tempo, eu vou ter a potência já, certo? Vou ter a potência. Vou deixar dkdt porque o livro continua chamando assim, mas é a potência. Só a potência relativa à energia cinética só, né? Depois tem a potencial, vamos fazer. Igual aqui, ó, 1 meio de ρ a... Quem é dx dt? V. Velocidade. Da partícula ou da onda? Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. Pronto. Quando eu fico sem reação, aí vocês mudam a resposta, né? Só que na hora da prova não vou estar assim, certo? Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. dx dt. Certo? O que é dx dt? É a variação da posição x no tempo, né? A gente está chamando a partícula de S. Então, ds dt, ó, ds dt é que é a velocidade da partícula. Aqui é normal ter essa confusão. No caso da corda, a gente não confunde muito, porque uma vai ser a derivada de y e a outra a derivada de x. Aí fica bem mais fácil você ver a diferença. Aqui as duas estão em x. Só que a partícula, ela oscila. Ela não se propaga, né? Quando você tem uma onda se propagando no meio material, o meio material ele só oscila. Ou assim, ou assim. Você não tem uma corda que vai fazendo isso aqui, não. Ela oscila parada, né? Quem vai andar é a onda. A corda só sobe e desce. Aqui é a mesma coisa. Quem vai se propagar é a onda. O ar, as partículas do ar vão só oscilar. Sem sair dessa posição de equilíbrio, né? Vão oscilar entre mais e menos SM. Mas só aqui dentro. Elas não vão fazer isso, ó. Oscilar andando para a direita. Então, quem vai se movimentar em X... Se propagar em x é a onda. Então, essa velocidade aqui, ó, é da onda. Certo? Deixa eu botar aqui a velocidade. Essa daqui é da partícula. Vou botar assim, da partícula. Da partícula. Da partícula. Pronto. Aí substitui lá. Aqui é a da onda. Velocidade da onda. Ômega SM. Seno ao quadrado de kx menos ômega d. Certo? Só que essa é a energia cinética associada só a uma certa faixa do ar, do ambiente, né? Do meio material. Porque isso se refere só a uma certa porção. Para eu ter uma informação mais global, ou seja, para eu ter a propagação da transferência de energia ao longo da onda, do tubo todinho, eu preciso fazer a média
que é uma informação mais global, daquela energia cinética. Se eu fizer a média, aí eu vou ter sim a taxa de transferência ao longo do tubo todo, né? Então vamos lá, vamos fazer dk dt médio. Vamos fazer a média dessa função aí, ó. Essa primeira parte aqui da função, ela é toda constante, concorda? Rho é a densidade do meio, constante. A é a área do tubo, constante. V é a velocidade da onda, que é raiz de B sobre Rho, constante. Ômega é a frequência angular, constante. E SM é a amplitude, que é constante. Quem vai variar, à medida que o tempo passa, é essa parte aqui, ó. Porque depende de T e de X. Então, essa parte da frente, a média, é ela própria, né? É como todo mundo na sala tirando 10. Qual é a média da sala? 10. Não precisa fazer a média. Se todo mundo se é constante, precisa fazer a média, né? A média já é o próprio valor, certo? Mesma coisa aqui, ó. 1/2 de Rho a V0, ômega SM já é a média. Eu preciso fazer a média só da função seno ao quadrado, chamar φ, certo? Pronto. Aí aqui eu preciso fazer a média porque ela varia no tempo. Como é que eu... φ, onde φ é kx menos ômega t. Certo? Como é que eu faço uma média? Quero fazer a média dessa função aqui, ó. Certo? Se eu quiser fazer a média da sala, vou somar todas as notas e dividir pelo número de provas, né? Mesma coisa, vamos fazer a média da função seno ao quadrado. Ela é idêntica à média da função cosseno ao quadrado, que nós já fizemos, né? Mas vamos relembrar, vamos lá, importante. Então vamos lá. Ora, a média é somar e dividir pelo todo, né? Então vou dividir pelo todo e vou somar, ó, no intervalo todinho, a própria função. Seno ao quadrado de φ dφ. Né? Vamos lá, vamos fazer. Essa integral vocês não aprenderam ainda, né? Porque ela é uma integral de uma função trigonométrica elevada a um expoente. Vocês só sabem fazer com expoentes 1, né? Seno de φ, seno de 2φ. Mas seno ao quadrado vocês ainda não aprenderam. Mas tem como fazer aí os truques para tornar isso daí uma função de potência 1. Vamos fazer. Vamos lá. Fica assim, ó. Aqui, ó. 1 sobre 2π, integral de 0 a 2π, seno ao quadrado é a mesma coisa que seno ao quadrado mais, seno ao quadrado mais seno ao quadrado sobre 2, né? dφ. Certo? Só que aí eu também ainda não resolvo o meu problema, porque agora eu tenho 2. 2 seno, duas funções elevado a 2, né? Mas eu posso ainda usar esse artifício, ó. 2π, integral de 0 a 2π, seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado, menos cosseno ao quadrado, mais seno ao quadrado, sobre 2. dφ. Né? Por que eu fiz isso? Porque eu sei que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, né? E eu sei que seno menos cosseno, seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado, você pode consultar no apêndice do livro ou no apêndice da prova. Você vai ver que isso é cosseno de 2φ. Certo? Aí eu fico com duas integrais que eu sei resolver. E eu não mudo nada, porque eu vou somar e subtrair o cosseno ao quadrado. Não mudou a equação, né? Vamos lá, vai ficar assim, ó. 1 sobre 2π, ó. 1 sobre 2π. Aí eu vou ter a primeira integral, ó. A primeira integral vai ser quem? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. 1/2 dφ. 1/2 dφ. A segunda integral é seno menos cosseno, que é cosseno de 2. Só que embaixo tem um 2, dφ. Pronto, fecha o colchete. Certo? Aí, vamos lá. A média do seno ao quadrado. Seno ao quadrado de φ médio. Já tem 1 sobre 2π lá fora, né? Aí vai ficar assim, ó. A integral de 1/2 de dφ, 1/2 é constante. Saiu da integral. Vai ficar a integral de dφ, que é próprio φ, nos limites, né? 2π, 0. Vamos lá, vai ficar assim, ó. 1/2 saiu.
A integral de dφ é o próprio φ, de 0 a 2π. Mas, quem é a integral... Aí já tem um meio também, ó. Esse meio que está aqui já pode sair. Um meio. Quem é a integral de cosseno de 2φ dφ? Essa você já sabe. Pronto. Um meio da integral do cosseno, que é menos seno. Aí eu vou botar o menos bem aqui, ó. De 0 a 2π. Aí vamos em frente. Vai ficar aqui, ó. Quando eu fizer, ó, pra cá, 1 sobre 2π, ó. Aí vai ficar assim, ó. Aqui já tem um meio. Aí, olha só. Quando eu substituir o limite superior, o φ vai ficar 2π, né? O limite inferior nem vai precisar porque vai zerar. Então, 2π, 1/4 de seno de 4π. Quem é o seno de 4π? Ciclo trigonométrico, para lembrar. Para ficar a memória aqui, ó. Seno, cosseno. Quem é o seno de 4π? 0. Menos seno de 0. Seno de 0, 0, né? Então vai ficar seno de 4π menos seno de 0. Zera todo mundo. E aí você fica só com a primeira parcela. Que aqui, ó, 1, 2, vai embora. Então, quem é a média da função seno ao quadrado? É o meio, né? Média é 1. Aí a gente volta lá na nossa equação. Vamos lá. Voltando na nossa equação. Vou colocar ela bem aqui, ó. Aí vai ficar assim, ó. dkdt médio, aqui rapidinho, ó. dkdt médio, ó. Vai ser igual, tá lá. 1 meio, só que aqui, ó. Esse último termo aqui, ó. A gente acabou de calcular que ele é 1 meio, né? Já tem 1 meio lá na frente. Então, 1/4 de ρAV. 1/4, ó. 1/4 de ρAV ômega SM ao quadrado. Isso é energia cinética. Só que aquele sistema não tem só energia cinética. Ele também tem energia potencial. Por que que ele tem energia potencial? Porque o meio é compressível. O ar é compressível. O que está acontecendo? Tem alguém empurrando o êmbolo. Aí está aqui o ar, certo? De repente o êmbolo chegou nele. O ar, ele não é um sólido. Mesmo que fosse sólido, ele ainda tem uma certa compressão. Mas o sólido, no geral, se você empurra um dos lados dele, o outro acompanha. Essa distância entre os lados é mantida porque ele é incompressível, sólido, né? Rígido. O ar, ele é compressível, é um fluido que é compressível, né? Então, quando você empurra uma camada dele, existem espaços vazios aqui dentro e esse empurrão não vai ser sentido imediatamente pela outra face. Você vai empurrar essa face aqui e ela vai empurrar a próxima camada, que vai empurrar a próxima. Então, enquanto isso, essa camada continua aqui e essa vem comprimindo. É como se você tivesse uma mola comprimindo. Aí depois é que essa daqui vai sentir o efeito e afasta. Aí é como se você tivesse pequenas molinhas fazendo isso, ó. Comprime e relaxa. Comprime e relaxa. Então tem energia também potencial, que é igual à energia cinética. Então se você quiser calcular a energia mecânica, ela é a cinética mais a potencial. Ou seja, o dobro da energia cinética. Né? Então, o que seria a energia mecânica? A energia mecânica média seria 1 meio de ρAV ômega SM ao quadrado. Certo? Isso seria a potência, ó, né? Aí, se a gente voltar lá na nossa equação fundamental, ó, logo I, que é igual a potência sobre área. Quando eu fizer isso daqui, ó, vou fazer. Já tem uma área lá fora. Aí eu vou multiplicar pela potência. ρAV ômega SM ao quadrado. O que vai acontecer? A área vai embora. E aí eu tenho uma intensidade sonora como sendo 1 meio de ρV ômega SM ao quadrado. Ou seja, essa equação está dizendo assim, ó, que a intensidade do som que você escuta depende do quê? Do meio, ó. Depende do meio, né? É como eu disse, uma coisa é você conversar aqui onde o ambiente é o ar, né? Que o som vai se propagar a uma velocidade de mais ou menos 43 metros por segundo. Outra coisa é você tentar fazer esse som na água.
vai mudar a densidade, vai mudar o meio, portanto, essa intensidade sonora é diferente. Você não vai escutar com a mesma intensidade. Isso também depende da amplitude, ó. Quanto maior for a amplitude, maior é a intensidade do som que você ouve. Mais alto você vai ouvir o som. Quanto menor for a amplitude, mais baixo você vai ouvir o som. Certo? Intensidade, ó, é potência por área. Potência, qual é a unidade de potência? Watt. E a unidade de área? Metro ao quadrado. Então, a gente mostrou tanto como é que com que taxa uma onda sonora propaga energia, né, sonora, como também como é que a intensidade do som depende de alguns parâmetros da onda, como a gente viu, né? Depende da densidade do meio, depende da velocidade da onda, depende da amplitude da onda, né? Mas vocês certamente já devem ter ouvido alguém falar assim, é um som de não sei quantos decibéis, né? Certamente já ouviram esse termo aí alguma vez na vida, né? Ou às vezes você quer saber, por exemplo, o pessoal está fazendo muito barulho, você quer saber como é que você mede se isso está dentro do aceitável, se não está, como é que isso aí funciona. Então, como é que é a escala decibel? Né? A escala decibel, ela foi criada por Alexander Graham Bell, que foi o mesmo inventor do telefone, né? Ele criou essa escala justamente para dar uma ideia do quanto o nosso ouvido, o ouvido humano, capta em termos de som. O nosso ouvido ele é um detector de um espectro muito amplo. A gente consegue ouvir desde coisas com intensidade sonora bem reduzida até coisas com intensidade sonora muito intensa, né? Uma intensidade sonora muito significativa, né? Então, o menor som audível, a gente diz que é o som, na escala decibel, de 0 decibéis. Né? É o menor som audível. Mas o menor som audível, que é quase o silêncio absoluto, ele que mais ou menos equivale, por exemplo, a você fazer isso aqui, ó, quando você fazer esse movimentozinho com o dedo. Se você afastar um pouquinho, você já não ouve mais nada, né? Se você botar um pouquinho perto do ouvido, você vai ouvir um sonzinho. Isso é praticamente 0 decibéis. Praticamente você não escuta nada. Se você afastar um pouquinho, você já não ouve, né? Não é assim não. Né? Agora, enquanto que, por exemplo, o rojão, né, já é o som quase 1 trilhão de vezes mais potente do que esse som de você roçar o dedo um contra o outro perto do ouvido, né? O som da pele dos dedos. Ou seja, é uma escala muito ampla. E aí, por isso, Bell fez uma escala logarítmica para descrever a escala da intensidade sonora. Então, Bell é nada mais do que 10 decibéis, vou explicar aqui, certo? Vezes o log de I sobre I0. Vamos entender o que é isso daqui, o que isso aqui representa. Vamos lá. Primeiro, o Bell é uma intensidade sonora muito grande. É como o coulomb da carga elétrica, né? Normalmente você não vê cargas de 1 coulomb, você vê de micro, né? Porque o 1 coulomb é muito, muito intenso. É difícil alguma coisa ser carregada com tanta carga, né? Tem tanta carga. É a mesma coisa a escala decibel. 1 Bell é muito grande. Então a gente costuma medir com o décimo do Bell, né? Por isso que é decibel, né? É 10 vezes menos que o Bell. O Bell dividido por 10. Então, o que você faz aqui, ó? Para que isso aqui fique em decibéis, ó, você multiplica por 10 e divide por 10. Não altera em nada, né? Por que tem esse log aqui? De onde é que aparece esse log? Justamente o que eu estava dizendo. Como é um espectro muito grande que a gente consegue ouvir, desde coisas com intensidade muito pequena até intensidades muito altas, você coloca uma escala logarítmica para que esse valor não fique tão alto. É como, por exemplo, a escala Richter, que mede os terremotos, né, os abalos sísmicos. Por exemplo, se você tem um terremoto de 1 grau na escala Richter, ele tem uma certa característica, né, um certo grau de destruição, tal. Um terremoto 2 na escala Richter, ele não é o dobro, ele não é o equivalente ao dobro do terremoto de 1, ele é equivalente a 10 vezes o terremoto de 1 na escala Richter. Um terremoto de 3 na escala Richter não é 3 vezes um de 1. Ele é, na verdade, 100 vezes o terremoto de 1 grau na escala Richter. A mesma coisa é a intensidade sonora, né? Um som que é mais ou menos esse som aqui, de 0 decibéis, ele tem uma certa intensidade sonora. Um som de 10 vezes mais forte que esse, ele tem
mais ou menos a intensidade de 10 decibéis. O som 100 vezes mais forte tem mais ou menos a intensidade de 20 decibéis. O som 1000 vezes mais forte, 30 decibéis. E assim vai, né? 10 a 4 vezes maior, 40 decibéis. Então a gente usa a escala logarítmica para poder, por exemplo, você aumentou 10 a 4 vezes. Né? Daqui para cá o aumento foi de 10 a 4 vezes na intensidade sonora. Isso representa só 40 decibéis, para que você tenha um valor não muito alto. Aí você usa a escala logarítmica. Onde o I é a intensidade sonora do som que você ouve, e I0 é o parâmetro de referência, que é justamente o menor som, a intensidade do menor som audível do ouvido humano, que é mais ou menos 10 a menos, quase zero, né? 10 a menos 12, intensidade sonora, potência por área. Certo? Então essa intensidade sonora é quem vai definir o que é saudável, o que não é saudável, o que é permitido, o que não é permitido para o ouvido humano. Né? Claro que outros detectores são, o espectro é diferente. Isso é para o ouvido humano, que já é um espectro bem amplo. Né? Tem coisas que a gente não ouve, por exemplo, aqueles apitos de cachorro, a gente não ouve porque o nosso ouvido não capta aquele tipo de frequência. Né? Mas ainda assim o nosso ouvido capta uma quantidade muito grande de intensidade sonora. A intensidade sonora saudável para o ouvido é até 85 decibéis, quer dizer, bem potente, né? Se você comparar com relação ao zero, 85 você vai aumentar aqui bastante a intensidade sonora. Acima desse valor, você já começa a ter dano, né? Se você se expuser a uma intensidade sonora de 90 decibéis, por exemplo, acho que até tem essa informação aqui no material. Uma intensidade sonora de 90 decibéis. Vamos ver se tem aqui. Pronto, tem. A intensidade sonora de 90 decibéis é o equivalente a uma máquina de cortar grama. Ele fala aqui, ó, por exemplo, uma conversa normal é 60 decibéis. Uma máquina de cortar grama, 90. Uma buzina de um automóvel já é 110 decibéis, né? E um show de rock, 120 decibéis. Um tiro ou um rojão, 140 decibéis. Aí ele fala aqui, ó, que se você, por exemplo, se expuser a um som de um equivalente a um cortador de grama, né, 90 decibéis, por 8 horas consecutivos, isso pode causar um dano no seu ouvido, né? Se a exposição for a um som de 140 decibéis, 1 segundo já pode ser o bastante para causar um dano no seu ouvido, porque a intensidade é muito grande. E você diz, mas aumentou só de 90 para 140, aumentou só 50, só que esse aumento é logarítmico, né? Na verdade, ele aumentou muito mais do que 50 unidades, né? Aumentou muito mais do que isso daí. Então, aquele pessoal que costuma ouvir música com, né, já riram aqui, né? Se identificaram, né? Que escuta, né, a música com o fone de ouvido muito alto, aquilo pode causar dano. É lógico que você ouvir uma vez, você não vai ficar surdo, não é assim, né? Mas se você ficar repetidamente ouvindo aquilo lá, causando dano, certamente daqui a 10, 15, 20 anos você vai ter perda auditiva, né? E a perda auditiva é irreversível. Depois que acontece, só o aparelhinho para você continuar ouvindo normalmente, né? O problema é esse, a gente não vê o efeito imediato. Como a gente não vê o efeito imediato, a gente acha que não vai acontecer nada. Mas acontece. Se você está ouvindo som num fone de ouvido e uma pessoa do seu lado está ouvindo aquela música, é porque o som está muito alto. Pode baixar, certo? Se alguém está ouvindo além de você, é porque certamente aquilo está causando problema no seu ouvido. Porque quem tem que ouvir é só você, né? Se uma pessoa fora está ouvindo, às vezes a gente até entra no elevador e escuta bem alto. Aquilo lá causa dano, certo? Então cuidado com os ouvidos de vocês, que o ouvido ele é sensível e ele não se regenera não. Depois que começa a perda, ou você cessa essa agressão, ou então a perda vai ser gradual e você vai sentir isso daí quando tiver uns 40, 50 anos, né? Um pouquinho mais pouquinho não, bastante, né? Bastante pra frente, certo? Então vamos lá. Pronto. Vamos falar de outra característica das ondas sonoras, que também tem uma certa semelhança com as que a gente até falou, acho que foi a última coisa do capítulo passado, que é a reflexão, né? Não sei se vocês lembram, a gente falou da reflexão de uma onda numa corda, a gente até mostrou aqui, né? Quando você tinha uma extremidade presa, e você produzia uma onda numa corda, você tinha uma reflexão do tipo especular, lembra? A onda chegava lá na parede, extremidade física, aplicava uma força na parede para cima, a parede reagia, empurrando essa corda para baixo, e aí você tinha a reflexão, se a onda incidia por cima, né? Quando chegasse na parede, o reflexo dela voltava por baixo,
quando batesse lá na outra parede, isso voltava por cima e por baixo. E aí você formava uma onda estacionária, né? A onda estacionária ela é interessante porque ela tem algumas propriedades bem definidas. A gente aprendeu a calcular, a achar onde é que ficam os nós e os antinós dessa onda estacionária, né? Se a extremidade fosse livre, tivesse um arcozinho, um arozinho, que permitisse a corda subir e descer, lá na extremidade você não tinha um nó, você teria um antinó, né? Justamente porque a corda sobe e desce. Aqui, no caso das ondas sonoras, você tem uma coisa semelhante. Só que você não vai ter uma corda, você vai ter um tubo preenchido por ar, né? Então vamos ver como é que é a interferência. A interferência e a formação de ondas estacionárias dentro de um tubo preenchido por ar, né? Uma onda sonora. Bora lá. Primeiro, a primeira coisa aqui, do mesmo jeito que a onda transversal podia ter você tinha duas situações possíveis, extremidade presa e extremidade livre, né? Aqui é a mesma coisa, só que o que você tem é um tubo que pode estar com extremidade fechada ou extremidade aberta. Uma das extremidades tem que estar sempre aberta, porque é nela que você vai provocar o estímulo, seja soprando, seja empurrando, né? A outra extremidade pode estar aberta também ou pode estar fechada, né? Tem vários instrumentos musicais que tem essa extremidade, ou aberta, ou fechada, ou parcialmente aberta. Vamos lá, vamos analisar os dois casos. Primeiro vamos analisar o caso de um tubo com uma extremidade fechada, certo? Vamos ver o que acontece em termos de onda estacionária, se você tiver um tubo preenchido por ar, uma das extremidades for fechada. Vamos lá. Ora, na extremidade fechada, você acha que eu vou ter um nó ou um antinó aqui nessa posição? Um nó, né? Justamente a onda vai bater lá, vai se refletir e vai voltar, né? Então a onda incidente reflete lá na parede e volta especularmente, né? A onda mais simples, digamos assim, que eu posso formar em um tubo desse, já que na parede eu tenho que ter um nó, você acha que aqui na parte aberta eu devo ter o quê? Um antinó, né? Então a onda mais simples, digamos assim, que eu posso formar aqui nesse tubo com uma extremidade fechada é isso daqui, ó, antinó, nó. Reflexo dela, antinó, nó. Certo? Se esse tubo tiver um comprimento aqui L, qual é a relação entre L e lambda? Isso aqui que eu desenhei equivale a quanto de comprimento de onda? Lambda sobre 2 ou sobre 4? Vamos pensar um pouquinho. Vou redesenhar, ó. Para eu ter um comprimento de onda todinho, eu teria que ter isso aqui, ó. Tá aqui minha referência, eu teria que ter isso aqui, concorda? Né? Isso aqui seria um comprimento de onda inteiro. Então, se eu tivesse... Aqui, ó. Vamos botar a onda toda. Né? Então, aquilo lá equivale a 1/4 de comprimento de onda. Né? 1/4 de comprimento de onda. Lambda sobre 4. Ou seja, o lambda é 4L. Né? Lambda igual a 4L. Se eu quiser aumentar um pouquinho... Quer dizer, se eu aumentar um pouquinho a frequência, eu vou produzir mais um nó. Né? Claro que com frequência, a gente viu isso aqui na prática, né? Quando os meninos começaram a agitar a corda, não foi imediatamente que apareceu outro nó. Eles ficaram tentando acertar até chegar na frequência específica que fazia aparecer mais um nó. A mesma coisa aqui, vamos já determinar que frequência é essa. Vamos fazer o segundo caso, digamos assim, a segunda situação mais simples. Vou aumentar um nó. Bom, já, lá na parede eu tenho um. Vou botar um mais ou menos por aqui, ó. Certo? Aí vai ficar assim, ó. Aqui tem que ser um antinó. Aqui um nó. Aqui um antinó, nó. Antinó, nó, antinó, nó. Né? E aí, vamos lá. Isso aqui equivale a quanto? Isso, total 3/4, né? Aqui equivaleria a meio comprimento de onda, né? Meio comprimento de onda e esse pedacinho, 1/4 de comprimento de onda. Isso equivale ao L. Então, 1/4 mais o meio igual a L. Aqui, ó, 4 dividido por 2, 2, mais 1, 3/4 de L, aliás, de lambda. Então, lambda é 4L sobre 3. Vamos aumentar um pouquinho a frequência e ver o que acontece. Aumenta um nó, vamos lá. Já tem um nó na parede, ó, um nó na parede. Vou botar, eu já tenho um no meio, vou botar mais um. Então, vou pôr um aqui e outro bem aqui. Certo?
Mais ou menos igualmente espaçado, né? Pronto. Aí, como é que ficaria isso daí? Vamos lá. Extremidade aberta tem que ser um antinó. Antinó, nó, antinó. Nó, antinó, nó. E o reflexo? Antinó, nó, antinó, nó, antinó. Vamos ver, em termos de comprimento de onda. Daqui pra cá eu tenho o quê? Lambda. Daqui pra cá eu tenho? Então, lambda sobre 4 mais lambda L. Então, 4 mais 5 lambda sobre 4 é o L, ou lambda é 4L sobre 5. Já deu para perceber o que está acontecendo aí? Olha só, na primeira situação, eu tenho 4L, lambda igual a 4L sobre 1. Na segunda situação, eu tenho lambda igual a 4L sobre 3, lambda igual a 4L sobre 5. Portanto, lambda é igual a quem? 4L sobre... Onde M é quem? É o número, certo, é o número do harmônico, mas ele é um... Que restrição ele tem que ser? Ele pode ser fracionário? Não, ele é inteiro e que mais? Ímpar. Então, 2M mais 1. É um número ímpar. Onde M pode ser qualquer número inteiro, né? Certo? Ou seja, num tubo fechado, você não consegue produzir harmônicos pares. Você produz o primeiro harmônico e salta para o terceiro harmônico. O segundo não existe. Você produz o terceiro e salta para o quinto, o quarto harmônico não existe. Você só consegue produzir os harmônicos ímpares num tubo sonoro com extremidade fechada. Certo? A frequência que faz produzir isso daí, ora, se V igual a lambda F, ó. Se V igual a lambda F, então a frequência que produz isso daí é V sobre lambda, onde o lambda está lá, ó. Portanto, F é, ó, 2M mais 1 vezes V sobre 4L. Essa é a frequência. Só quando você atingir essa frequência é que você vai produzir a onda estacionária. Como a gente viu aqui na prática, né? Se você pegar uma onda e começar a balançar com qualquer frequência, não vai formar onda estacionária naquela corda. Tem que ser um múltiplo desse valor. Quando o M for 0, 0 aqui, vai ficar uma vez V sobre 4L. Então, quando você mexer o seu braço numa frequência que coincida com V sobre 4L, você vai produzir o primeiro harmônico. Né? Se aqui o M 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3, quando a sua frequência for o triplo dessa fundamental, V sobre 4L, aí você vai produzir o terceiro harmônico. E assim vai, né? Quando o M for 2, 2 vezes 2 mais 1, 5, V sobre 4L. Ou seja, quando for o quíntuplo da frequência fundamental, você vai produzir o quinto harmônico e assim vai. Com a extremidade fechada. E se a extremidade for aberta? Vamos lá. As duas abertas. Uma tem que ser sempre aberta. A outra pode ser aberta ou fechada. Vamos analisar agora as duas abertas. Ora, as duas abertas, então eu sei que em cada extremidade eu vou ter um nó ou um antinó. Antinó. Ora, mas entre dois antinós eu tenho que ter o quê? Um nó. Então, a situação mais simples que eu posso ter aqui é um nó aqui no meio. Ou seja, aqui, ó, antinó, nó, antinó. Antinó, nó, antinó. Né? Então, bora lá. Se esse tubo tem comprimento L, isso que está dentro aí equivale a quantos comprimentos de onda? Lambda sobre 2. Lambda sobre 2 é L, portanto, lambda é 2L. Certo? 2L. Vamos para o segundo caso, mais simples. Vou aumentar um nó. Já tinha um no meio, vou botar mais um. Então, um aqui, o outro aqui. Aí vai ficar antinó, nó, antinó, nó, antinó, antinó, nó, antinó. Quantos comprimentos de onda eu tenho aí? Quantos? Lambda, né? De um crista a outra crista, de um vale a outro vale. L igual a lambda ou lambda igual a L. Né? Terceiro caso. Vamos lá. Terceiro caso, eu já tenho dois nós. Vou botar mais um. 1, 2, 3. Bora lá. Antinó, nó, antinó, nó, antinó, nó, antinó. Não. Pronto. E aí, vamos lá. Daqui pra cá, lambda. E daqui pra cá,
Então, lambda mais lambda sobre 2 é igual a L. 2 mais 3 lambda sobre 2 é igual a L. Portanto, lambda é... Pronto. E agora, o que está acontecendo? Vamos analisar. No primeiro caso, eu tenho lambda igual a 2L sobre 1. No segundo caso, eu tenho lambda igual a 2L sobre 2. No terceiro caso, eu tenho lambda igual a 2L sobre 3. Portanto, o caso geral, lambda é igual a quem? 2L sobre M, onde M é qualquer número inteiro. Né? Na verdade, zero não, né? Certo? E aí, quem é a frequência que vai produzir esses harmônicos aí? Bora lá. V igual, mesma ideia, né? V igual a lambda F, ó. Portanto, F é V sobre lambda. F é M V sobre 2L. Então, qualquer múltiplo, né? Quando o M for 0, você não tem nada. Não tem onda, não tem frequência. Quando o M for 1, você vai ter o primeiro harmônico, cuja frequência é V sobre 2L. Quando o M for 2, segundo harmônico, 2 vezes a frequência fundamental. Quando o M for 3, a frequência é o triplo da frequência fundamental. Ou seja, o tubo aberto equivale a uma corda com as extremidades presas, né? Onde você tem todos os harmônicos e a frequência é a mesma. Certo? A frequência para produzir aquele harmônico é a mesma para produzir uma onda estacionária numa corda tensionada. Certo? Perceba que a frequência ela é inversamente proporcional ao comprimento. Ó, isso aqui é o comprimento do tubo, né? L é o comprimento do tubo. É por isso que, normalmente, isso também vale para uma corda. A expressão era igualzinha na aula passada, a gente encontrou essa mesma expressão aqui, ó. Ou seja, quanto maior for a corda ou o tubo, menor é a frequência que ele produz, ó. Porque F é inversamente proporcional a L. É por isso que um violino, por exemplo, ele tem a frequência, ele é um som bem agudo, frequências altas. Porque o comprimento é pequeno, produz frequências grandes. Já um violoncelo, por exemplo, que é bem maior, produz um som bem mais grave, né? Porque o comprimento maior produz frequência menor, que equivale a sons graves, né? Ou, por exemplo, isso vale para qualquer situação. Instrumento de corda, como violino, violão, piano. Instrumento de sopro, como flauta, boé, saxofone, né? Vale para qualquer situação. Certo? Inversamente proporcional ao comprimento, né? Para a gente finalizar esse assunto, pronto, falta a gente falar de um fenômeno que acontece para ondas, não só para ondas sonoras, como para ondas eletromagnéticas, micro-ondas, luz visível, que é o efeito Doppler, que a gente não observa em ondas transversais como uma onda numa corda, né? Observe outros tipos de ondas transversais, por exemplo, a luz é uma onda transversal e ela sofre efeito Doppler. Mas a gente não vai estudar porque ela não é uma onda mecânica, né? Você não pode usar as leis de Newton nem a mecânica clássica para descrever esse tipo de onda. Então, a onda sonora, ela sofre efeito Doppler também. O que é o efeito Doppler? O efeito Doppler, ele acontece quando você tem um movimento relativo entre quem emite o som, a fonte, e quem recebe o som, que é o receptor, né? Quando isso acontece, pode ser que você ouça uma frequência diferente da frequência que foi emitida pela fonte. Daí você percebe isso claramente quando você está aqui, por exemplo, parado no sinal e uma ambulância ou um carro de polícia, alguma coisa com a sirene ligada, passa por você. Claro que se essa fonte sonora, que no caso é a sirene, passar por você com velocidade muito baixa, você não vai... A gente vai ver já porque você não vai perceber o efeito Doppler. Você percebe, mais forte você vai perceber quanto mais rápido for a velocidade relativa entre a fonte e o detector. Quem percebeu o efeito Doppler pela primeira vez foi o Doppler, né? Ele era um cientista europeu, e ele percebeu isso, ele percebeu que existia uma pequena diferença, e aí ele colocou um monte de músico para tocar dentro de um vagão de um trem. E o trem voltando, né? Aí é verdade. E ele percebeu o efeito Doppler, mas bem pouco intenso, porque o trem, 1840, alguma coisa, ele andava muito devagar, né? Mas ele percebeu. Isso a gente percebe na prática. Mesmo sem olhar se a ambulância, a sirene, está vindo ou está indo,
pelo som você consegue perceber, né? Se o som é mais agudo, é sinal de que a sirene está vindo de encontro a você, né? E se o som é mais grave, ela está se afastando de você. Isso é o efeito Doppler. É essa diferença da frequência que você percebe se houver movimento relativo. Então vamos analisar o efeito Doppler e demonstrar a equação que descreve a frequência. Vamos lá. Então o efeito Doppler, ó. O efeito Doppler justamente é isso que a gente acabou de dizer. A frequência recebida, ela é diferente da frequência emitida se houver movimento relativo entre a fonte e o detector. A frequência que você vai ouvir agora é um múltiplo da frequência original, certo? E esse múltiplo depende das velocidades. V mais ou menos VD, V mais ou menos VS. Vou colocar quem é quem aqui, depois a gente explica. Depois eu explico direitinho. Vamos lá. F é a frequência que você vai ouvir. É a frequência ouvida pelo receptor, recebido. F'. F é a frequência real, original, que foi emitida pela fonte sonora. A frequência emitida. Se a fonte e o receptor estiverem parados, aqui nós, eu sou a fonte, vocês receptores, tá? Não tem movimento relativo entre a gente. Então vocês estão escutando a mesma frequência que eu estou emitindo. Certo? Mas se eu começar a me movimentar com relação... É lógico que essa velocidade tem que ser razoável, né? Quanto menor for, menos você vai perceber o efeito Doppler. Esse Vzinho aqui, ó, que tem no numerador e no denominador, é a velocidade de propagação do som. Da onda, que no caso é a onda sonora. Vd é a velocidade do detector, o ouvido. E Vs é a velocidade da fonte, que emite o som. Aí você diz, e esses sinais? Quando é que eu vou usar positivo? Quando é que eu vou usar negativo? Bom, Doppler percebeu isso experimentalmente, né? Com o experimento que ele fez, que quando há uma aproximação relativa, seja porque a fonte está indo em direção ao receptor, seja porque o receptor está indo para a fonte, seja porque os dois estão indo de um contra o outro, quando há uma aproximação relativa, o resultado é um aumento na frequência. Então, quando há aproximação, a frequência ouvida é maior do que a emitida. Então, vamos ver que tipo de sinal a gente tem que ter para obter uma frequência maior. F' tem que ser maior que F. Vou escrever sem os sinais, para a gente analisar qual sinal que a gente vai usar. V, S. Vamos lá. F' tem que ser maior que F na aproximação. Se F' tem que ser maior que F, esse sinal aqui, ó, tem que ser no numerador. Tem que ser positivo ou negativo para essa frequência ser maior? Positivo. E no denominador? Negativo. Quanto menor for o denominador, maior a razão, né? Quanto maior for o numerador, maior a razão. Então, se você tiver uma aproximação relativa entre fonte e detector, a frequência que você vai ouvir é um múltiplo da frequência real, e esse múltiplo é V mais VD, V menos VS, né? Se detector e fonte estiverem parados, essas velocidades são zero, V sobre V é 1, e você tem a frequência original. Você ouve a frequência original, né? Se você tiver um afastamento relativo, tá? A gente vai já demonstrar essa equação, certo? Não precisam ficar preocupados achando, não vão saber de onde é que vem, angustiados, né? Não precisa ser angustiado, a gente vai demonstrar, certo? Oi. Mas se a gente faz o mesmo sentido, só que com velocidade diferente, seria mesmo sentido, como se... Mesmo sentido, então, mesmo sentido, mesma direção, só que com velocidade diferente, eles iam se aproximar, só que não está vindo de contra o... Não importa. A aproximação é aumento na frequência, certo? É o que a gente vai fazer já já. O que conta é a velocidade relativa entre eles, né? Se há ou não há velocidade relativa. Porque pode ser que fonte e detector se movam juntos, com a mesma velocidade. Não tem velocidade relativa, né? Se eles estiverem se movendo... É como o motorista da ambulância. Ele escuta sempre a mesma frequência, porque ele está andando junto com a fonte, né? O ouvido dele está à mesma velocidade da fonte. Então não tem velocidade relativa à frequência que ele ouve, é a frequência emitida. Certo? Diga lá.
Da fonte. Da fonte. É porque ele chama fonte do inglês, né? É. Certo? Aí o V é que é a velocidade da onda. Vou botar assim, que no caso é o som, né? Certo? Vamos lá. No afastamento. Pronto. Ó. No afastamento, o resultado percebido é uma diminuição da frequência. Que sinal eu tenho que ter aqui para essa frequência sinal que é original? Negativo e aqui positivo. Certo? Aí vamos demonstrar, né? Vamos lá. Vamos analisar. Gostaram, né? Vamos lá. Então vamos fazer a demonstração da precisa. Vamos lá. Então vocês vão ficar decepcionados. Olha só, imagine que aqui... Não, mas aí tem uma demonstração. Ou então você vai ter que comprar um trem e botar um monte de música dentro. Ó, imagine que a fonte... Imagine que aqui você tem a fonte, certo? Emitindo onda sonora. E aqui você tem um detector, né? Pronto, detector. Certo? A onda está viajando da fonte para o detector, né? Fonte em direção ao detector com uma certa velocidade V, que é a velocidade da onda. Ela vai percorrer uma distância ΔX. ΔX. Preste atenção na minha pergunta. Essa onda se move com movimento uniforme ou uniformemente variado? A onda. Uniforme a onda. Então esse ΔX é V vezes T, né? Onde T é o tempo gasto para a onda sair daqui e chegar no ouvido do detector. Quem vai ser a frequência que esse detector aqui vai ouvir? Ora, o que é frequência? É o número de repetições em um determinado intervalo de tempo. Né? Ou seja, é quantas frentes de onda, isso aqui é a frente de onda, certo? São ondas esféricas, mas imagine que ela já está numa certa distância, que é tão longe que a esfera é praticamente um plano. Para não complicar aqui a geometria do problema, certo? Podia fazer esférica a mesma coisa. Inclusive no exemplo para o movimento da fonte, vai ser ondas esféricas. Mas vamos lá. Então imagine que daqui é a situação. Você tem essa onda viajando da esquerda para a direita, percorrendo uma certa distância ΔX com a velocidade V. Então depois de um tempo T, ela vai andar VT. Aí eu quero saber a frequência que eu vou ouvir. Ora, a frequência é quantas frentes de onda vão chegar no ouvido do receptor, né? Ou seja, quantas vezes a crista da onda, ou o vale da onda, ou uma determinada onda vai chegar lá no ouvido do receptor. Então, a frequência é o número de frentes de onda por unidade de tempo. Agora, quantas frentes de onda eu vou ter entre a fonte e o receptor? O número de frentes de onda. Ora, olha para a situação. O número de frentes de onda, você concorda comigo que se isso daqui são duas cristas, daqui para cá eu tenho lambda. Um comprimento de onda. Então, quantas frentes de onda eu vou ter aqui? Isso aqui dividido por uma unidade, concorda? Vai me dar o número de frentes de onda. Portanto, o número de frentes de onda vai ser VT dividido por lambda. Então, quem é a frequência? É quantas frentes vão chegar num determinado intervalo de tempo. Então, a frequência é o número de repetições, de chegadas de frentes, por tempo. Ou seja, VT sobre lambda T. E aí, ó, você tem que V igual a lambda F. A nossa equação já conhecida. Ou seja, se não houver movimento relativo, a frequência que você ouve é V sobre lambda, que é a mesma emitida pela fonte. Mas se houver movimento relativo, se o detector se aproximar da fonte, vamos analisar. Então aqui as frentes de onda, ó. Aqui uma frente, aqui outra frente, aqui outra, certo? E aqui o detector, que vai se aproximar com a velocidade VD. E aqui a fonte em repouso. Primeiro eu vou fazer um parado e o outro se movendo. Depois eu faço um se movendo e o outro parado. E junto as duas coisas vai dar a equação geral, certo? Então a fonte está parada, mas as ondas que saem dela não estão paradas. Elas vão se propagar com a velocidade V. Cuidado para não confundir com a velocidade da fonte. Muita gente aqui acha que é a fonte que está andando e o detector também. Não. A fonte está parada, VS é 0.
a onda que vai andar para a direita e vai em algum momento se encontrar com o detector, né? Porque o detector está vindo para a esquerda. Então a onda vai andar um certo delta x e o detector vai andar um certo delta xd. Onde? Quem é o delta x da onda? É a velocidade dela vezes o tempo dela. E do detector? É a velocidade do detector vezes o tempo total. Aí vamos lá. Quantas frentes de onda eu vou conseguir colocar entre a fonte e o detector se aqui é um comprimento de onda? Preste atenção que o movimento relativo é de aproximação. E aí, pensa um pouquinho. Quantas frentes de onda? Qual vai ser o número de frentes de onda? Pronto, vamos lá. O número de frentes de onda, ó, vai ser quantas ondas eu tenho aqui nesse intervalo, né? Ou seja, V mais VD vezes o tempo sobre a unidade de comprimento de onda, lambda, né? Que, na verdade, é a mesma coisa que eu parar um e fazer o outro andar com que velocidade? A soma das duas, né? Ó, porque o movimento relativo, se tem um carro a 60 e outro carro a 40 e eles colidem, é o mesmo efeito de uma colisão de um carro parado contra um carro a 100 km, quer dizer, um carro a 100 km por hora com o outro parado, né? O efeito é acumulativo, né? Você soma se estiverem em direções opostas. Então, a mesma coisa aqui. Então, quem vai ser a frequência? Número de frentes por tempo. Então, a frequência, ó, vai ser 1 sobre o tempo vezes o número de frentes. V mais VD sobre lambda vezes T. O T vai embora, ó. Sobra quem? Sobra F igual a V mais VD sobre lambda. Ora, mas quem é lambda? É o comprimento de onda da onda original, que é V sobre F, ó. Né? Vamos botar V sobre F aqui embaixo. Quando eu botar V sobre F, esse F vai lá para cima, vai ficar assim, ó. F', na verdade eu esqueci do linha, que é a frequência que você ouve, né? Não vai ser igual à frequência emitida. Vai ser igual à frequência real vezes V mais VD sobre V. Certo? Se por acaso o detector estivesse se afastando, observa que isso aqui, ó, é o equivalente a essa equação geral. Vem aqui, ó, vamos olhar para ela. Na verdade, vamos olhar para essa aqui, a aproximação, né? Você tem o detector se aproximando da fonte. Ó, o numerador V mais VD, só que aqui embaixo não tem VS. Por que não tem VS lá? Porque a fonte está parada, né, por enquanto. Aí você só tem esse caso aqui, ó. Se o detector se afastar da fonte, o movimento relativo é como um menos o outro, né? Aí você tem justamente V menos VD, lá vem o sinal negativo daqui, ó. V menos VD sobre V. Certo? Agora, se a fonte se mover, isso é o detector em movimento, né? Tá aqui, ó, detector em movimento. O detector se move. Assim, acabei aqui. Agora a fonte se move. Bom, se a fonte se mover, aí vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Imagine essa situação. Na verdade, tem uma simulação que eu vou tentar trazer para você na aula que vem, que mostra isso de forma bem legal. Você não precisa imaginar, é só você você consegue visualizar. Porque aqui a gente vai desenhar, não é a mesma coisa. Mas vamos tentar entender a situação. Ó, agora é a fonte quem vai se aproximar ou se afastar, quem vai se mover. O detector, ele não tem ligação nenhuma com a fonte. Quando ele se move, ele não altera em nada a onda que está sendo emitida, porque ele não tem relação com ela. Ele só capta ela, né? Agora a fonte não. A fonte é a emissora das ondas, né? Quando ela se move, vai causar uma certa deformação nessas ondas que ela está emitindo, certo? É como se você pegasse, a gente pudesse fazer isso. É como, por exemplo, eu sou a fonte, né? Aí se eu tivesse várias bolinhas aqui e tivesse alguém lá na parede recebendo, aí eu vou jogando a bolinha e me aproximando. Vou jogando a bolinha e me aproximando. O que vai acontecendo? A pessoa vai lá pegando cada vez mais rápido, né?
Porque eu estou chegando cada vez mais perto dela. Se eu estivesse me afastando, aí eu jogo uma bolinha, me afasto, jogo uma bolinha, me afasto, jogo uma bolinha. Ela vai pegando cada vez mais devagar. Porque quando eu estou lá longe, a bolinha tem que viajar muito para poder chegar lá na mão dele. Então vai demorar mais. Ele vai pegar, vai demorar mais para ele pegar, vai ser mais devagar. A frequência vai diminuir. Certo? Então o que acontece pro caso da onda? Digamos que você tem a fonte, ó. Digamos que você tem a fonte S, que vai emitir uma onda sonora esférica. Aqui ele faz esférica justamente para você ver a deformação. Certo? Aqui é a fonte S. Aí o detector está aqui. Se você tivesse o detector e a fonte parados, esse aqui emite e esse aqui capta. Certo? Claro que até chegar lá, né? Digamos que aí, pá, chegou aqui. Então, quando uma onda chega aqui, a próxima é emitida lá. Aí essa daqui viaja um comprimento de onda, essa viaja um, papapá, até que essa viaja um chegou. Aí outra é emitida, que vai empurrar da frente, papapá, até que chegou. Então, é a mesma frequência. Um emite e o outro capta. É a mesma coisa que eu ficar aqui jogando parado uma bolinha para quem está lá. No mesmo ritmo, ele vai sempre receber no mesmo ritmo. Né? Eu jogo, ele recebe. Eu jogo, ele recebe. Eu jogo, ele recebe. Se eu começar a me aproximar, o que está acontecendo? Eu estou reduzindo a distância entre nós dois, e aí a bolinha vai levar menos tempo para chegar lá, e ele vai ter que apressar a captação das bolinhas, né? Porque eu estou chegando cada vez mais perto. É como se essas frentes de onda estivessem se juntando uma com a outra cada vez mais. É como se você tivesse isso daqui, ó. O que antes era um espaçamento igual entre um comprimento de onda, entre uma frente de onda e outra, era o mesmo comprimento de onda, agora você vai ter umas ondinhas espremidas aqui, ó. Você vai ter as ondinhas espremidas. À medida que a frente de onda anda, à medida que a fonte anda em direção ao detector. Então, o comprimentozinho de onda que você tem aqui não é mais o comprimento de onda original. É menor. É um lambda linha. Certo? Vamos calcular qual é a frequência dessa nova situação. Ora, V igual a lambda F. V igual a lambda F. A frequência que você vai ouvir é diferente. E o comprimento de onda é diferente. Mas a velocidade com que a onda está sendo emitida não mudou. Por quê? Porque ela é raiz de B sobre ρ. Só depende do meio, não vai mudar. Né? Então, quem vai ser a nova frequência? Vai ser V sobre lambda linha. Ora, mas quem é lambda linha? Vai ser justamente, ó, o quanto que a onda anda, menos o quanto que a fonte anda, concorda? Vamos pegar para a primeira frente. Vem aqui, ó. Lambda linha. Quem vai ser essa distância? Vai ser o tanto que esse andou, menos o tanto que esse andou. Esse delta x aqui, né, ó. Ou seja, vamos botar aqui, ó, F', ó. F' vai ser V sobre a propagação da onda, Vt, menos a propagação da fonte, Vst. Por que eu botei o T de um período? Porque uma onda seguinte só sai quando a próxima foi emitida, né? É ao mesmo tempo. Então o período é o mesmo. Ou seja, vamos colocar esse T em evidência, vai ficar assim, ó. V menos Vs. T, mais o inverso do período é quem? A frequência, ou seja, F' é igual a F vezes V sobre V menos Vs. Quando você tem uma aproximação da fonte, aproximando do detector, você tem. Observe que o numerador ficou só V. Por quê? Porque o detector naquele caso está parado. Né? Ó, a aproximação V é 0. Né? E o denominador negativo. Certo? Se você tivesse um afastamento, se você tivesse a fonte indo para trás, né? Ó, se você tivesse a fonte indo para trás, quem seria agora essa distância aqui? Seria o que a onda andou mais o que a fonte se afastou, né? Ou seja, aqui no denominador ficaria um positivo. E aí você teria esse caso aqui, ó, afastamento, ó. Quando você combinar essas 4 equações, né? Essa, a do sinal negativo no afastamento, e essa, e a do sinal positivo no afastamento, você tem
a equação do efeito Doppler. Essa daqui, né? Ó, que é a equação mais geral que vale para ondas sonoras. Né? Para ondas eletromagnéticas já é diferente.